Há um imperativo na nossa sociedade atual que é: você não pode sofrer, você tem que superar, você não pode sofrer por ele porque ele não te mereceu, nunca te mereceu, você não pode sofrer por isso porque não vale a pena. Mas ainda não inventaram uma vida sem sofrimento, e quando não sofremos aquilo que está nos causando o sofrimento, quando não elaboramos, quando não simbolizamos, aquilo vai virar uma somatização e talvez até uma patologia. Então, se você está sofrendo, sofra, elabore o seu sofrimento, simbolize esse sofrimento que você está sentindo, foi importante para você. Não interessa, não é bobagem, não é besteira, não é feio se você está sofrendo por aquela pessoa que você ficou apenas um mês. Não, você sentiu, aquela pessoa te marcou, foi importante para você e você está sofrendo, então sofra. Não há besteira nenhuma no sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Ainda não inventaram uma vida sem sofrimento, e para fortalecer o nosso ego, precisamos aprender isso, que não há uma vida sem sofrimento, e precisamos falar, simbolizar, entender aquilo que nos causa dor, aquilo que nos causa sofrimento. Sabemos lidar com a nossa forma de existir nesse mundo, não sabemos lidar com os nossos desejos, não sabemos lidar com os nossos sofrimentos e queremos alguém que nos diga o que fazer, só que esse alguém provavelmente não existe. O trabalho do luto, o tempo do luto não é sobre esquecer. O desamparo que a perda do objeto produz não é sobre esquecimento, e sim sobre elaboração, sobre entendimento, entender que aquele objeto perdido não está mais aqui. Entender que esse trauma não pode ser revertido, mas que ele sim pode ser simbolizado, que ele pode só ser entendido para que ele não se torne uma dor do existir. E quando falamos sobre traumas, não falamos sobre cura, porque o que seria cura para um trauma? A pessoa voltar ao tempo pretérito e mudar o que aconteceu, fazer com que aquele trauma não acontecesse? Isso não é possível, não podemos voltar ao passado e mudar o que aconteceu. Então precisamos elaborar os nossos traumas, entender os nossos traumas, simbolizar os nossos traumas, para que eles não continuem ali inconscientemente controlando os nossos desejos, os nossos sofrimentos, a nossa forma de existir nesse mundo. O bullying é um ritual de humilhação. Ele não é um ritual pedagógico, como muitas pessoas pregam aqui nas redes sociais, né? Que aquela pessoa não aprendeu, que aquela pessoa se comporta assim porque não sofreu um bullying na escola. Não. O bullying é um ritual de sofrimento que causa traumas, patologias, que depreda a personalidade do outro, que gera fobias, que gera mais e mais e mais violência. Isso está acontecendo dentro das escolas e as pessoas estão normalizando essa violência. E a maior parte dos bullying que aquela criança, aquele adolescente comete dentro das escolas, eles aprendem aqui dentro da internet, eles aprendem com os próprios pais. E a maior parte dos jovens, dos adolescentes, das crianças que cometem esse ato violento, eles nem sequer são repreendidos pelos próprios pais, porque isso está sendo normalizado. Acha que é só uma brincadeirinha, só que não é. Está depredando a personalidade do outro, está causando sofrimento no outro, e isso não podemos normalizar nunca. A saudade é emocional, mas ela também é química. Temos crise de abstinência daqueles que já amamos, daqueles que amamos. E quando ocorre essa crise, muitas e muitas vezes pensamos que é porque aquela pessoa é certa, é porque você nunca vai conseguir esquecer aquela pessoa, ou entende que é um sinal do universo para que você vá atrás daquela pessoa, só que não é. É uma crise de abstinência. Então, o amor é um vício. Então, a mesma sensação que um dígito tem quando consome a droga, sua droga desejada, aquela pessoa sente quando encontra a pessoa amada, quando manda uma mensagem para a pessoa amada, porque aquele sujeito não está desintoxicado ainda do vício e ele entende que precisa daquele objeto para ser feliz.
Então, como todo adicto, aquele sujeito vai atrás do objeto e sente o prazer que aquele objeto dá, então fica ali com aquele sujeito por uma noite, ou manda mensagem, fica conversando por horas, e depois entende que aquele sujeito não quer absolutamente nada com ela, então ela sofre novamente. O mesmo processo do adicto. O mal-estar, aí usa a droga para viver esse bem-estar. Quando esse bem-estar passa, ele volta para o mal-estar e vira um ciclo, uma pulsão de morte. Então, para se curar não, né? Porque não falamos sobre cura, mas é necessário e importante manter distância do objeto desejado, do objeto que te faz mal.